Isso não é útil? Eu acredito que sim. Agora, a minha questão aí é que a pessoa que tem a experiência de ter casado, né? Então eu vejo que ela precisa juntamente com a igreja, de ter esse grupo de aconselhamento, um acompanhamento, a mentoria, que falta muito dentro da igreja, não é? O discipulado, o acompanhamento da pessoa nessa fase, né? Para poder adaptar-se a uma nova fase. Então, eu trabalho pensando na igreja, nas suas funções, o pastor nas suas funções, olhando, né, para cada grupo que está sob a sua liderança. Então, se o pastor tem um grupo de solteiros na igreja, eu acredito que ele deve dar atenção também a esse grupo, para a mentoria, colocando pessoas mais maduras, como Paulo fala, né, as mulheres mais maduras ajudar as mais novas. Então ele fala isso com relação ao casamento, mas também com relação à vida só, a vida solteira, né, sozinho. Então eu ponho que a igreja, como comunidade, ela precisa olhar para cada grupo de pessoas que está sob a liderança pastoral, para serem assistidas. E que essa questão, ela é muito pessoal mesmo. Então, aquela pessoa que está solteira, então ela deve ser orientada se esse solteirismo é passageiro, é um tempo que Deus está privando naquele tempo, ou se Deus tem um casamento mais adiante. Mesma coisa da viúva. Então, está viúva, será que Deus não tem um tempo reservado para ela? E como é que ela vai descobrir isso? Aí é que eu digo, a mentoria espiritual precisa haver dentro da igreja. E cada um viver a sua vida com Deus, ser ensinado a ouvir Deus. Porque quando a gente diz não, seja para casamento, seja na profissão, seja em qualquer área da vida, o missionário para mudar de campo, o pastor para mudar de campo, ele tem que saber ouvir Deus. Então, na minha percepção, o que falta é uma vivência com Deus que lhe dê capacidade de discernir. Discernimento espiritual é uma prática, deve ser uma prática da vida cristã. Porque através do discernimento eu vou ter luz de Deus sobre o assunto. Vai casar de novo a viúva? Deus é quem vai decidir. Não é, mesmo com a mentoria, ninguém pode tomar decisão por ela. Mesma coisa da solteira. Ah, mas aí é que a senhora é da igreja congregacional, que como a minha, que é presbiteriana independente, é uma igreja histórica. O irmão aqui, ele tem uma vantagem que nós não temos. Deus fala direto por revelação, visão, sonho, uma profecia. É ou não é? São dons que Deus usa dentro da igreja. Então, aí a moça chega para o pastor, bispo, ora aí para mim que eu quero saber quando que eu vou casar. Não, mas não é bem assim, né? Muito embora tenha um fato até curioso, uma vigília, uma pessoa que nós conhecemos, ela gostava de um rapaz e estava naquela vigília. E naquele momento ela se levanta dizendo estar com o Espírito Santo de Deus e volta-se para o rapaz e diz: olha, meu servo, eis que quem vos fala é a sua pretendida, é aquela que você vai casar e ser feliz. Parece uma piada isso, mas na verdade eles casaram. Sério? Sério. Foi uma experiência que eu vivi assim
pouco distante, mas acompanhei, estão casados até o dia de hoje. Agora, então era profecia mesmo. Bom, aquela coincidência, né, dela ser a profeta de si mesmo, né? Agora, a colocação da missionária, ela é inteligente, mas eu penso assim, nós até discutimos fora do ar a questão da segunda oportunidade de um casamento. Eu hoje, olhando para o momento da igreja, eu vejo de uma forma muito preocupada o quanto o inimigo tem trabalhado dentro dos lares, buscando destruir casamentos, porque há uma tese de que a igreja tem um início na casa das pessoas, no lar das pessoas. E é. Então, partindo desse princípio, nós vemos o inimigo agindo dentro do lar. Então, hoje é muito comum, não deveria ser, mas hoje é muito comum, a necessidade do pastor estar agindo, acompanhando o desenvolvimento da família. Quando a missionária colocou isso como importante, eu acho muito. É bem verdade que a senhora coloca também olhar para os solteiros, mas quando eu falo de um pastorado, eu falo de um pastorado completo, em que o pastor tem que estar preocupado com todos os grupos dentro da igreja. Mas o que eu vejo hoje como grande preocupação é a ação do mal buscando destruir famílias e assim atingir a igreja. Então se faz muito necessário hoje a vivência pastoral. Eu fiz aconselhamentos de situações que eu vi casamentos já por terminar. E a minha experiência pessoal serviu como um alicerce, como um fator motivacional para que aquelas pessoas pudessem contornar o seu problema conjugal e assim resolveram, né? De qualquer maneira, eu tenho uma visão um pouco mais crítica hoje sobre a segunda oportunidade de casamento. Eu tenho recebido até a figura de pastores quando me procuram dizendo que querem ter a opção pela sua viuvez, mas eu sempre faço uma recomendação que isso tem que ser levado realmente à presença de Deus, para ver se há em Deus esse desejo. Porque um segundo casamento normalmente é uma experiência muito difícil de ser passada. São salvo algumas situações que a gente vê um segundo casamento sendo realizado com felicidades e tudo mais. Eu tenho uma experiência muito recente de um pastor que, com a sua viuvez, teve a oportunidade de se casar de novo e há poucos dias do casamento ele teve a serenidade de ver que aquilo não seria bom para ele. Ele me procura e diz: bispo, me perdoa, mas eu não vou casar de novo porque Deus de alguma maneira me mostrou que eu não seria feliz. E aí, a recomendação que eu fiz está pautada nesse aspecto. Falei, então, viva para Deus. Entregue o resto dos seus anos, da sua vida, para Deus. Faça disso um celibato. Uhum. Né? Então, é essa... Perfeito. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do programa, né? O contato tanto da missionária Durvalina Bezerra, que é diretora do Instituto Petel Brasileiro, quanto do bispo Ronaldo Monteiro, que é o líder nacional da Igreja Pentecostal da Bíblia, está no site vejamsó.com.br. Você vai na aba Convidados e lá você localiza o contato de todos os nossos convidados pelo tema que eles defenderam. E aí você pode endereçar a eles os seus questionamentos, as suas observações, tirar suas dúvidas. Eles terão prazer em responder, tá bom? A enquete de hoje. Em relação ao celibato com castidade, qual a sua opinião? 64% votaram dizendo que trata-se de uma escolha pessoal diante das circunstâncias. E 36% responderam que é um dom que Deus dá a algumas pessoas. Eu, particularmente, fico com a minoria. Eu voto no A. Né? É um dom especial que Deus dá a algumas pessoas, e muito poucas, por sinal, né? E quando se trata desse dom, a gente vê frutos maravilhosos na vida, como aconteceu com a irmã Durvalina,
com o recém-falecido autor e escritor cristão John Stott, né? E com o apóstolo Paulo, com certeza absoluta. Se bem que, no caso do apóstolo Paulo, Deus foi misericordioso com ele, porque eu não conheço uma mulher sequer no planeta que acompanharia e aguentaria a vida do apóstolo, né? Que colecionava prisões e apedrejamentos, né? Além de açoites. Então, não é exatamente a vida que uma esposa gostaria de partilhar.